muito boa noite a todas e todos que nos acompanham religiosamente às quartas-feiras, 19 horas. Começamos um bate-papo por dentro da criação aqui no Instagram da BPSL. Eu sou Roberta Prescott, jornalista do Adestramento Brasil, e agradeço desde já o convite do Ismael Silva da BPSL para conduzir essa série de entrevistas. Essa é a número 43 ou 44, eu vou checar. Ou seja, já estamos há mais de 40 semanas aqui toda quarta-feira batendo um papo com o criador. E hoje o convidado é o Milton Amadeu, ele é da Coudelaria Maggi. E ele comprou o Quirraro do Volga nesse ano e levou à exposição, que aliás foi muito legal. Tem aqui no Instagram da BPSL todas as... Tem foto, foram feitos stories, tem bastante conteúdo do que rolou lá. E ele levou para casa 3 prêmios. Então ele vai contar um pouquinho disso e vai também se apresentar. Então enquanto eu convido ele aqui para participar, vocês já podem ir aqui pelo chat ou pelos comentários. Vamos ver aqui, deixa eu só chamar ele. Oi, Roberta. Oi, Milton, tudo bem? Deixa eu Você tá ajeitar a bem? minha Tô câmera tentando aqui. arrumar o celular aqui de improviso, mas vamos ver se dá certo aqui. Peraí. Se cair tudo aqui, que eu tô apoiando em livro aqui. Não, mas tá dando tudo certo aqui. Eu estava fazendo a apresentação. Vou até checar que eu estou aqui com o computador aberto. Vamos ver. Que eu estava falando que essa é a live número 43, mas eu estou em dúvida se é a 43 ou a 44. E aí eu falei que você levou muitos prêmios para casa na 39ª Exposição Internacional do Cavalo Lusitano, que ocorreu na semana passada, de sexta a domingo, no Centro Hípico de Tatuí. Foi uma grande festa, teve prova de adestramento, teve morfologia, teve leilão. E aí daqui a pouco você já fala disso, Milton. Eu começo todas essas lives pedindo para o criador contar um pouquinho do seu passado com o Lusitano. Eu sei que você tem Lusitano há 30 anos, mas começou a criar mais recentemente, é um pequeno criador. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua história com o cavalo, né? O que te chamou a atenção? Quando que você conheceu? Como que foi essa relação? E como essa relação se desenvolveu até os dias de hoje? Então, Roberta, obrigado pelo convite. É um grande prazer e uma alegria estar aqui falando com você sobre o cavalo lusitano, né? E entrando um pouquinho na questão da minha história, saúdo todos os amigos aí que sempre tiveram do meu lado. Depois, né, vou falar de uma forma mais específica, citar algumas pessoas correndo risco e a injustiça de citar alguns outros, né, por conta do parco tempo que a gente tem aí à nossa disposição. Mas, enfim, Roberta, há mais ou menos uns 30 e poucos anos, eu tinha a idade do meu menino Guilherme, que hoje tem os seus 10, 12 anos. Eu fui com meu pai. Eu já acompanhava do Lusitano, porque eu fiquei alucinado por essa raça. Eu sou Mas suspeito... você montava? Oi? Você montava? Montava, mal para chuchu. Ainda continuo montando mal, mas tem horas que eu acho que eu monto bem. Vamos Depois de resolver umas isso aí. 2, 3 cervejinhas, eu acho que eu monto demais. E então, quando eu tinha essa idade, o meu pai... eu fiquei alucinado com essa raça, porque até então, o máximo que eu conhecia de cavalo de raça era um manga larga, né? A hora que eu vi um lusitano na minha frente, com aquele monstro de pescoço, o pessoal adora brincar comigo, o Milton do pescoçudo. A hora que eu vi aquele mundo daquele cavalo, piafando, com aquela crina, branco, parecia um cavalo de rei. Eu estava do lado do meu avô, e eu nunca vou me esquecer, eu virei para o meu avô e falei, vô, um dia eu vou ter um monte disso daí, né? Eu vou ter um monte desses cavalos, eu pequenininho. E comecei a ir atrás desse cavalo para descobrir o que era esse cavalo, o que era essa mágica. Eu fiquei alucinado. E na época, o senhor Arthur Augusto de Carvalho, Aras dos Garanhões, ele fazia os leilões dele, vendia aqueles cavalos. Quem montava era o Nuno Souza Araújo,
né? Que hoje é um grande amigo, um amigo muito querido meu, monta meus cavalos e prepara junto com o Luciano Pereira. Depois eu chego aí. E eu fiquei maluco naquilo. E fui até o seu Arthur ver os tais dos cavalos lusitanos. Chegando lá, eu fui com meu pai, desci da caminhonete e eu vi um cavalo turdilho apatacado, aquele que tem até aquela tonalidade azulada, com uma topete até a boca, o pescoço passando uns 3 palmos, a crina passando uns 3 palmos do pescoço, rabo encostando no chão, e um pescoço que não dava para abraçar, e pisando que nem um alucinado, um andar elevado, coisa mais linda do mundo. E o Nuno montando o cavalo, que o Nuno executa cavalo, ele bota o cavalo para andar como ninguém, né? Além de ser um autêntico português. Então, estava toda aquela atmosfera montada. E eu sei ele falar que, ao final de ver alguns cavalos lá no seu Arthur, ele perguntou para mim, qual cavalo que o menino gostou? Eu falei, seu Arthur, eu gostei do Guante. Aí o seu Arthur virou para mim e falou assim, mas este cavalo nunca vai ser seu. O preço está nas alturas. E, de fato, nós fomos no leilão, que foi no Clube Hípico Santo Amaro, e o cavalo, na época, saiu por $30 mil. Quem comprou foi o Wagner Lazuri. Fui para casa triste, né? Abatido. Nossa, eu tive aula com o Oswaldo Lazuri. Filho dele, provavelmente. Fui para casa ali, triste, abatido, né? Para variar, fiquei com febre, né? Porque só o cavalo para fazer isso comigo. E eu sei de falar que passados 5 anos, 4 ou 5 anos, né? Na época Andaluz, chamado Andaluz, né? Incorretamente, mas passados 5 anos, um amigo, que é o Bentinho, que mexe com adestramento, tal, com cavalos, aquela apresentação circense, faz tudo aquilo, mexe com muita qualidade. O Bentinho falou para mim, ô Júnior, ele me chama de Júnior. Eu falei, Júnior, eu tinha 17 e pouquinhos. Júnior, vamos comigo até um Aras? O rapaz está vendendo tudo. E ele precisa vender esses cavalos aí, e eu quero comprar um lote dele lá, se você puder me ajudar, porque eu estou sem carro, meu carro está quebrado. Tá bom. Eu tinha uma saveirinho velha lá no meu rancho, né? nem carta tinha, peguei o Bentinho e fui para lá. E, para minha surpresa, depois de passado aquele corredor de cocheira, com os cavalos magros, mal cuidados, aquela baia fétida, sabe, de ausência de cuidados, eu chego na última cocheira e eu vejo um cavalo crinudo, com a cabeça baixada no chão, triste. E eu falei assim, Guante. De repente o cavalo olhou para mim e abaixou a cabeça. Era o Guante. E esse cavalo eu comprei ele. Na época, meu pai me dá uma caminhonete de presente de 18 anos. Liguei para o meu pai e falei, pai, achei o Guante, pai. Meu pai virou para mim, meu pai sempre muito seco. Bom, você que sabe. Ou a caminhonete, ou o Guante, você fica a pé. Guante. E o Guante foi meu por 19 anos. Então, quantos anos o cavalo tinha nessa época? O Guante morreu... nessa época ele tinha 6 anos. Ele morreu com ele era novo ainda. Era novo, era um cavalo... tinha um pouquinho mais, não é para fechar as contas. Mas o Guante morreu, acho que com 28 anos, mais ou menos. Mas ficou comigo 19 anos. Bem. E aí você montava ele, tudo, ou usou para criar? Não, e ele, com os outros, ele não fazia nada. Quando eu montava, ele ficava tão feliz que eu acho que ele dava 3 pulinhos assim para tentar me derrubar. E depois saía, eu via ele gritando, comemorando, sempre com muita alegria, né? E assim começou, né? Eu sempre me mantive no meio do cavalo lusitano, mas vendo isso tudo, Roberta, à distância, né? Cheio de conceitos mal formados sobre a raça, sobre os criadores, sobre o tipo de cavalo que se mostrava, mas reclamando de fora, Roberto. Porque não tinha isso, não tinha aquilo. Sabe aquele conceito mal formado de fora, sem você se inteirar efetivamente, e sendo injusto nesse sentido. Até que num determinado momento, há 1 ano e pouquinho atrás, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu estou sendo
injusto e eu preciso aprender com isso tudo. Eu vou entrar na associação e eu quero, se eu estou certo nos meus reclamos, reclamar de forma presente e não pelas costas. E foi aí que eu entrei em contato, o meu amigo Carvalho, Boaras Carvalho, ligou para o Ismael. Eu nunca vi isso na minha vida, um presidente de uma associação ligando para um pretenso associado para falar: ô Milton, sei que você quer ficar associado, vem aqui com a gente, pode falar o que você quiser. Estamos de ouvidos abertos a você. Eu estranhei aquela ligação. Eu falei, não é possível, presidente da associação. Eu sempre mexi com outras raças, eu tive todas as raças que você pode imaginar. Eu falei, esse pessoal sempre foi tão inacessível. E eu me encantei com aquela recepção do presidente Ismael, de ligar para mim, aquela preocupação, me convidou para ir lá na horas dele, me mostrou aquilo tudo. E assim, ouviu de braços abertos todos os meus reclamos. Mas nessa época você... Vamos só voltar um pouquinho. Então você teve você já criava nessa época? Você falou que teve todas as raças, você era um pequeno criador, você era um entusiasta, qual que era o seu... Eu sempre tive lusitano, né? Sempre tive 2, 3 exemplares de lusitano, mas eu tive a raça que você imaginar. Eu tive Tennessee Walking Horse, que meu pai trouxe dos Estados Unidos. Tive Frisian, Appaloosa, Pent Horse, Manga Larga Marchador. Eu cheguei a criar algumas éguas. Mas assim, daí eu ia comprar uma égua Manga Larga Marchador, eu queria ela pescoçuda, cabeça carneada. Aí um amigo meu falou para mim, cara, você tá errado, você tá na raça errada. Você está na raça errada, né? Eu tentava buscar em outros cavalos as características que eu sempre desejei, que está dentro do cavalo lusitano. E daí, porque eu sempre gostei, agora entrando no viés a que eu estou disposto, eu sempre busquei o cavalo agora bem mais esclarecido por grandes amigos, né, como é o caso Ismael, Vitor Oliva, quem manda um abraço. Esses caras me acolheram de um jeito que assim, eu ficava espantado de ver aquilo. E eu falava, eu quero cavalo barroco. E até eu entender, Roberta, que o lusitano está aí, está presente, mas você tem indivíduos com características diferentes. E dentro dessas... Não é porque você vai para o adestramento que o teu cavalo pode deixar de ter as características que você deseja, não é? Então, eu fui buscando, e ainda assim, se Deus quiser, eu quero morrer aprendendo, e sem a sensação de que sei tudo, porque senão eu vou ser uma pessoa intragável. Mas você vai aprendendo que os cavalos têm suas respectivas características e você vai moldando dentro daquilo que você deseja, não é? Por exemplo, eu cito o caso do Vitor Oliva. Ele tem cavalos que têm um perfil mais atlético. Só que ele tem um Hussein que, pelo amor de Deus, o Hussein VO é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Um cavalo barrocaço, lindo. E foi o que ele me falava. Ele falou, Milton, peraí, não existe o cavalo. Você tem cavalos com características distintas, né? Mas olha isso aqui que eu tenho. Eu olhava assim, eu falava, ai meu Deus, que pescocinho fininho, Jesus do céu. Como é que eu falo pro Vitor Oliva que eu não gosto desse cavalo? Daqui a pouco ele mostra o Hussein, eu falei, é isso que eu gosto. Eu falei, eu entendi o que você gosta. Você não precisava falar. Só que você vai buscando esclarecimentos, não é? Não adianta você, Roberto. Como outro dia eu falei para uma pessoa muito querida e critiquei ele de uma forma pública e no privado. Ele teceu alguns comentários contra a associação, contra o cavalo lusitano, que hoje não tem mais. Eu falei, amigo, vem para dentro. Aí você começa a reclamar. Não faz a mesma burrada e a mesma injustiça que eu fiz de querer reclamar de uma coisa de fora, pô. Cai para dentro, associe-se e vamos juntos aqui buscar o que é melhor para todos, porque se a gente começar a criticar, se o cara começar a criticar de fora, ele não acrescenta nada para a raça, ele cria inverdades e isso só prejudica a todos, não é? Eu fui um exemplo vivo e dou a cara a tapa aqui de que eu, sem me inteirar da realidade, falei muita besteira, tá? Então, eu prego muito isso. Se eu ouço alguém falando alguma coisa... Primeiro que eu sou lusitano maníaco, né?
Eu sou até chato, eu brigo nos grupos. Nossa, é uma festa. Mas, Você falou do Vitor Oliva, desculpa te cortar, ele mandou uma pergunta aqui, que é a ah, seguinte: você comprou um cavalo campeão em um leilão, foi sorte ou competência? E aqui só acrescentando, foi no primeiro leilão Pontos do Futuro da Virtual Stables em 2020, né? Eu falei no começo da sim, live que foi nesse ano, mas foi no ano passado, né? sim, sim. O que é raro, Roberto, primeiro, eu gosto muito do Raul. O Raul é uma pessoa muito competente, conhecedora extrema da raça, não é? E quando eu vi o que é raro, foi amor à primeira vista. O que é raro, ele tem um coração que é maior que ele. O que é raro é um cavalo que parece que Deus falou assim: hoje eu vou em. Acho que estava tomando vinho verde, ouvindo fado, e falou: hoje eu vou entalhar um lusitano. Ele tem uma cabeça e um olhar que, se você ficar olhando mais que 2 minutos para ele, você começa a chorar. De tão expressivo, sofredor que ele é. Naquele olhar dele, vivo, snob. Né? E eu fiquei encantado por esse cavalo. Né? Liguei para o Raul. O Raul, sempre muito correto, ele falou: Milton, eu não vou falar nada sobre o cavalo, você vai lá e vê. O que é importante, vai lá, tá no Manuel, Rocas do Volga. Né? Manuel, para quem anda também, um grande abraço. Vai lá, conhece o cavalo. O Orfeu vai ter o maior prazer em te mostrar o cavalo. Orfeu, grande pessoa. Você conhecia o Orfeu desde pequenininho. Eu prestei vestibular de medicina veterinária e passei na Unesp de Jabuticabal, até por conta de vê-lo, né, naquela. Mas acabei desistindo depois da faculdade e segui o mundo do direito. Eu fui lá e vi o cavalo. Eu fiquei louco. Eu comprei esse cavalo para minha montada. Né? E ele foge dessas características dessa figura mais pescoçuda, barroca, tal. Mas eu fiquei encantado com o coração do cavalo, com o gesto. Ele tem algo que transcende ele. E acabei comprando nesse leilão e falei para o Raul: Raul, eu quero brincar na exposição, eu quero levar esse cavalo. Fiz tudo certinho, Roberto, porque eu acho que isso é muito importante. O cavalo tem um papel sensacional. Ele é filho do Rio Pele. Pela parte da mãe, a Harmonia do Volga, que está com meu querido amigo Adriano Soares Monsanto. O cavalo tem. Ele é filho do violino. Ele tem, além disso, Oceano Fensor, e pela Palmeira ele tem Trinco. O cavalo tem um registro que eu mostrei para o meu amigo Manuel Borba Veiga, que é muito querido. Ele falou assim: cavalaço. Ele falou: que papel sensacional que tem esse cavalo. E acabei comprando esse cavalo e falei: vou preparar para a exposição. Aí eu fui realizando meus sonhos, Roberto. Hoje eu tenho cavalos montados pelo meu amigo Nuno Souza Araújo, que para mim é uma grande realização, e levei para o Luciano Pereira o potro para ser preparado. Esse potro, ele está sendo preparado para a exposição há 1 ano. É um projeto de 1 ano. Desde que você comprou. Você Desde comprou que com eu esse comprei. objetivo. Tá. Comprei. E falei: eu quero levar no melhor, cara. E, poxa, é o baianinho. Luciano Pereira, para puxar cavalo, não existe no planeta Terra. E ele puxou, não, sem desdenhar dos demais, pelo amor de Deus, a gente tem muita gente boa, mas o Luciano era o cara mais perto do meu coração. E eu idealizei esse projeto, levei o que é raro para lá, tratando dele a pão de ló, o Luciano preparando ele com esse amor tremendo com que ele foi na pista. O Luciano toreava com o cavalo, né? E acabou dando certo, mas assim, até agora eu não acredito. Eu tô rindo à toa. Você ganhou a melhor cabeça, né? Só recapitulando para quem não acompanhou, o Querraro do Volga levou o prêmio de melhor cabeça, campeão 2 anos, e grande campeão jovem, foi isso? Ele foi ele foi campeão na categoria de 2 anos, é isso que você falou. Depois ele foi para grande campeão jovem, né? Concorrendo com um cavalo que é espetacular, que é o Príncipe do Castanheiro. Um cavalo maravilhoso, lindíssimo. E depois ele ganhou a melhor cabeça, também levou tudo, limpou a mesa. E depois ele foi com o cavalo do Vitor Oliva, que é para concorrer o campeão macho, o Olimpo do Castanheiro, mas
o Olimpo é maravilhoso. Olimpo do Castanheiro, né? Que, parabenizando a doutora Clélia e o Vitor Oliva, que é o proprietário do cavalo, ele faz jus ao nome. Ele é o Olimpo. Ele é lindíssimo. Aí o Querraro falou, vamos deixar um pouquinho para mais para frente. E falando um pouquinho da exposição, o que mais te chamou a atenção? Quer dizer, você, só recapitulando, você gostava de lusitano, criava um pouco, agora você acha que você começou a olhar mais para a criação, foi na exposição, levou, entendeu, vai se dedicar mais? Você falou que era um pequeno criador, mas você vai se dedicar mais para a criação? Qual que é o momento atual? Então, Roberto, eu quero continuar sendo um pequeno criador. Tá? Até por conta dos meus afazeres, e também por uma questão econômica, a gente tem que dar a passada conforme nos é possível e permitido. Eu quero continuar sendo um pequeno criador, não é? Mas de uma forma, sempre buscando um esclarecimento, sempre buscando... Isso eu tenho desses grandes amigos, né? O pessoal me acolheu de um tal jeito, né? E eu corro o risco, como eu lhe falei, de ser injusto, de não citar alguns nomes, mas, poxa, os caras me dão cada conselho, me falam do que acertaram, do que errou, que só se eu fosse muito burro eu não ouviria esses caras. Não é? É lógico, tem coisa que eu gosto, eu faço essa peneira e falo a eles. Não é? Insisto em algumas coisas e tem coisas que eu vou ter que errar, né, na minha batuta e falar assim, puto, o cara estava certo, né? Não tem jeito. Mas o meu objetivo é continuar sendo um pequeno criador. Não, continua. Mas com grandes cavalos. Ah, boa. O Marcelo Della Vecchia pergunta como estão os animais em Portugal, mais para o barroco ou mais para a morfologia do esporte? Então, grande Marcelo Della Vecchia tem cavalos lindos lá. Inclusive, eu junto com ele, comprei um cavalo que hoje é só dele, que é o Xangai do Aretê, maravilhoso, um cavalo lindo, filho do Olegário, numa égua chamada... Depois você me ajuda aí, Marcelo. Cordorvis, né? Que é uma iguaça, foi uma iguaça. E em Portugal, eu estive agora há pouco em Golegã, olha o Manuel Veiga lá, acabou de entrar. Abraço, Manuel. O Manuel é muito querido, um amigo muito querido. Manuel Veiga. E eu estive lá em Golegã e você, na feira de Golegã, você vê os cavalos mais com esse perfil, né? Não digo um tipo Mais barroco, barroco, mas né? uma estampa mais arredondada, não é? Mas principalmente os cavalos veigas que são sensacionais. O, o Manuel estava com um cavalo castanho lá, eu acho que depois ele me ajuda a lembrar o nome, lindo, Libre, lindo também, nessa tipagem. A questão do cavalo, Roberto, a bem da verdade, é você tentar... Olha lá, Manuel. A grande questão do cavalo é você buscar, né, dentro de uma funcionalidade, porque tem que ter funcionalidade, você buscar aquela linha, aquele desenho que mais lhe agrade. Só que você não pode se esquecer que o cavalo precisa de algumas características para ter uma funcionalidade maior. Senão ele não vai funcionar. Ele vai ter algumas limitações que ele vai ser lindo, mas não vai ter aquelas limitações físicas, né? E é isso que eu tive que enfiar na minha cabeça. Aqui nessas lives a gente falou muito do lusitano para o adestramento, né? Muitos dos criadores estão direcionando para isso, e há uma pergunta que eu fiz recorrentemente, quem assistiu deve estar até cansado de escutar, mas é essa questão de se você vai levar muito para o esporte, para o adestramento, como fazer isso de uma forma que você mantenha as características originais do lusitano, que é mais barroco. É óbvio que você não vai ter um cavalo super baixinho, muito barrocão, fazendo um GP, provavelmente, posso estar errada, né? Mas pelo menos a tônica aqui era tentar conciliar isso, não me parece ser uma tarefa fácil, né? Por exemplo, qual que é a sua opinião? O que você tem visto? O que você aprendeu nesses anos com relação a esse equilíbrio? Então, você começa a enxergar que não existe vias separadas.
completamente separadas. Você pode ter um cavalo do seu agrado, como por exemplo eu quero, um com essa fotografia mais barroca, mas com características boas, melhoradas. Por exemplo, os barrocos que eu era apaixonado, idolatrava, hoje eu vejo fotos e eu falo, puxa, esse dorso aqui vai judiar do cavalo. Então, eu posso ter um cavalo desse com algumas características morfológicas que melhore o desempenho do cavalo. E é como eu falei para você, o Hussein é um exemplo vivo disso. Hussein, veja bem, Hussein, coroado, fogoso, rubi, que é mais barroco que aquilo e fazendo tudo, não é? Então, o meu objetivo é buscar isso, melhorar, manter o cavalo que alegra os meus olhos e meu coração, mas com características melhoradas, né? Porque eu acho que quando se cria, ainda que numa pequena escala, e eu não vou colecionar cavalos, você cria o cavalo para os outros, não é? Então, você buscando uma melhora, assim, porque se eu for teimoso e burro, eu vou ter um cavalo que não vai servir para mim e para mais ninguém, não é? Agora, se eu tiver inteligência de ouvir as pessoas, eu posso ter o cavalo que agrade aos meus olhos e meu coração, mas vai atender os anseios de outras pessoas que buscam essa linha do esporte, não é? A pessoa tem que ser feliz com o cavalo, ela tem que usar o cavalo dentro daquilo que lhe agrade a alma, lhe faça feliz. Você falou que você pretende continuar com uma pequena criação, né? Qual que vai ser seu objetivo? Você vai olhar o mercado comprador brasileiro, do exterior, mais para o adestramento, para outras modalidades ou para outros criadores? Como que você desenhou a sua criação? Para onde que você olha para vender também, né, os cavalos? Ou você vai fazer uma coleção? Não, coleção não dá. Não, eu quero criar cavalos que sejam significativos na vida das pessoas. Eu quero um dia, assim como meu amigo Juca, que cria também, o Rodrigo Betarelli, enfim, todos esses grandes amigos meus, ir num lugar e ver um cavalo que foi da sua criação e está fazendo diferença na vida daquela pessoa, está sendo bem quisto, está sendo bem cuidado, está sendo ali curtido efetivamente. Então, meu objetivo é esse. Primeiro, é lógico, eu vou fazer para os meus olhos, eu tenho que seguir meu coração. Né? Eu tenho que ter aquele monstro daquela égua pescoçuda lindíssima, que pisa lá no alto, escolher os cavalos. Lógico, sempre ouvindo um amigo ou outro, mas ao mesmo tempo deixando de ouvir em algumas coisinhas. Mas eu acho que primeiro eu tenho que seguir esse meu feeling, essa minha intuição, meu coração. Né? Tenho que objetivar um cavalo que me encante, mas sem esquecer dessas questões de ordem técnica, porque é como uma mecânica de um automóvel. Se você tiver peças mal postas, esse automóvel não vai ter a desenvoltura necessária. Né? Então, mas isso eu tenho muito a aprender. Eu estou engatinhando e eu tive um sopro de sorte com esse cavalo, que é a criação do Manuel, da Rocas do Volga, que para mim eu estou até agora assim, extasiado com tudo isso que aconteceu. Ele vai ser seu garanhão principal? Olha, não sei. O que é raro, apesar dessa... Ele não é um cavalo, né, dentro daquele meu objetivo de uma figura mais barroca. O que é raro é exatamente a idealizada imagem do Vista Alegre, daquele cavalo do Vista Alegre. Ele tem é um cavalo português, refinadíssimo. Então acredito eu que o que é raro vai ser um cavalo que vai servir para, caso eu ache, e já achei algumas éguas, como a égua do meu amigo Heitor, que eu comprei recentemente, que tem 3 vezes novilheiro no sangue, um pescoço monstruoso, vai ser um cavalo que vai dar para a gente ir chegando, não, e a égua é maravilhosa, a égua tem todas as características perfeitas, mas é um cavalo que vai me permitir chegar num barroco, numa figura barroca mais delineada, mais refinada, né, mais entalhada. Eu acho que esse é o grande foco, Roberta. É buscar esse cavalo barroco, mas com uma melhora, com características para que seja um cavalo para ficar e para encantar e para servir para as pessoas.
E vai Mas ficou montar para muito... entrar em prova também? Porque no começo aqui da live, para quem perdeu, ele estava ensaiando. Ah, pois, não, já comprei meu colote, agora não vai ter jeito. Eu fui para Golegã, foi uma viagem maravilhosa, né? Que lá em Golegã eu andei na Manga, fiquei andando a cavalo com os meninos lá, com o Manuel Veiga, com o irmão dele, com o pessoal ali. E aí eu agora tenho que aprender a andar direito, senão vou passar vergonha, né, Roberto? Tem que fazer igual o Nicolau, que fez prova até. E aí lá eu descobri que Não, vocês chamam ele então, de Juco. isso, não, o meu cavalo, o Querraro tá no Luciano. Eu tenho um cavalo agora que está lá no Luciano, que está sendo domado, chama Paganini do Aretê, é lindíssimo, cavalo negro. E já estão me cobrando ali para começar a passar nervoso com eles nas provas. Mas não adianta, eu dou risada. Roberto, o gostoso, sabe o que é da exposição? Eu fui para essa exposição do Lusitano, o Ismael preparou junto com o Dr. Clélio, o Ismael dá o sangue ali, né? E ele preparou essa exposição, estava maravilhosa. E eu fui para essa exposição como quem atrela um cavalo e vai passear na Manga. Eu fui para curtir aquilo ali, porque para mim era uma coisa tão distante, tão surreal estar ali no meio, né? Que só o fato de apresentar meu cavalo ali, se ele tomasse a primeira cerca, eu ia sair batendo pau. Então eu fui com essa perspectiva de curtir. Eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer. Você entendeu? Eu acho que isso é o grande barato da exposição, nós agregarmos. E o Puro Sangue Lusitano me permitiu mostrar isso, não é? A família do Puro Sangue Lusitano. E como toda família, a gente tem os pau lá, tem as brigas, um fala uma coisa, é aquela coisa bonita, parece uma família italiana, né? Mas eu sou italiano, minha família é italiana, mas aquilo tudo é muito legal, muito saudável. E a gente, eu acho que tem que ir para entrar na raça e participar de tudo com esse coração aberto, essa perspectiva. Agora, conta um pouquinho mais da sua criação, né? Você já falou que é um pequeno criador, que quer continuar nisso, mas quantos animais você produz por ano, ou a cada 2 anos? Aonde que você está localizado? E quais cruzamentos que você já fez até hoje? E o que você aprendeu, né, com ele? Com relação a cruzamentos, assim, com criação efetiva, eu estou começando, estou engatinhando, né? Eu tenho algumas éguas nesse ano aqui, são 2 crias só, tirei uma égua palomina, uma potra palomina lindíssima, e tem uma potra agora para nascer, que ela é filha de uma égua, filha do Sol VO, lindo cavalo, uma égua negra fechada, tapada, que meu amigo Gustavo Santoro cedeu a barriga gentilmente para mim, e ela tá prenha de um garanhão ortigão Costa, chamado Fiologista, negro tapado também. Né? Tenho essas 2 éguas. Agora estou agregando à minha criação uma égua que comprei do amigo Heitor, lindíssima, 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 é um sonho a égua de bonita. E comprei recentemente, num outro leilão do Raul, uma égua de criação do Vitor, chamado Rúpia VO, que foi dica aí do João Oliva, né? O João falou, essa égua é linda, Milton, vai nela, vai de cabeça e bota essa égua para montar. Né? Então, a Rúpia é um dos projetos que eu tenho, inclusive para servir de montaria. Né? Então, é uma pequena criação. O, eu não tô, eu tô olhando aqui, tá passando rápido, mas o Zé Maria pede para você contar a história do guante. Desculpa se eu Ah, não fizer alguma pergunta, mas se vocês mandarem pela essa interrogação que tem, fica mais fácil, porque aí eu não perco legal. conforme as pessoas estão falando. O Zé perdeu o começo da entrevista aí que eu contei, mas eu conto de novo. O Guante foi aquilo que eu falei para vocês, né? Eu fui visitar o Guante no seu Arthur, ele falou que eu jamais ia conseguir comprar aquele cavalo. E depois de 5 anos, fui dar carona para um amigo, cheguei num Aras que estava. O cara precisava vender todos os cavalos, não tinha nem comida para os cavalos.
E na última cocheira eu acabei encontrando o guante, né? Então, para mim, o guante era a coisa mais linda do mundo. Nos últimos... o guante, ele adivinhava meu pensamento, né? Você sabe que tem uma citação do Sr. Manuel Veiga naquele manifesto do Ribatejo, em 1922, no qual ele critica os modismos do cavalo puro sangue inglês que estavam implementando em Portugal. E ele citava, né, o cavalo lusitano como aquele cavalo que adivinhava, parecia de querer adivinhar o pensamento do seu cavaleiro. E o guante fazia isso. Era uma conexão tão grande, tão profunda. E você sabe que o dia que ele morreu, eu não sei, eu senti um vazio tão grande no meu coração aquela noite. E no outro dia eu acordei cedo e falei, acho que o guante foi embora. Aí liguei pro rapaz, ele falou, doutor Júnior, que... Eu falei, eu sei, o guante foi, né? O mau cavalo era tão bom que não deu trabalho nem para morrer. Do jeito que ele deitou, ele dormiu e foi embora. Então o guante foi uma história maravilhosa na minha vida e hoje eu tenho ele tatuado no meu braço, um monte de quadro espalhado pela casa e o guante vai ser o É meu cavalo. inexplicável, né? Vai ser para O sempre meu pessoal cavalo. aqui tá pedindo poesia, falando que te adora, e depois a gente... O Tony Geraldes falou que o grupo que você faz parte, chamado Elite, quer uma poesia. Pô, ele sabe que eu faço. Você sabe que as éguas lusitanas são uma coisa que eu sempre falo a eles, né? Eu falei, meu Deus, tem horas que eu fico tão revoltado, porque como eu já atuei em... É lógico, né? Você vê a questão de volume e tudo mais, mas eu falava assim, eu não me conformo de uma égua da qualidade da que eu tenho, assim, às vezes não ser desejada como em outras raças, né? Onde você tem uma égua valendo mais que... lógico que você vai ter éguas hoje aqui no Lusitano, que a depender da sua qualidade, elas valem muito mais que os machos. Mas, a grosso modo, eu falei, não me conformo, né? E o Tony brinca que eu faço, eu vou recitando aquelas poesias, né? E eu fui levando ele para o meu cavalo, e ele falou, mas sabe quanta égua? Eu falei, meu amigo, a égua lusitana é algo de mais sublime que Deus criou, não é? Tem aquele verso de Ilíadas, de Virgílio, que fala, vide além do alto cerro a cena que me aparece, todas as éguas ao zéfiro voltadas, sorvendo a áurea delicada da manhã. Basta aquele instante e acontece a miúdo este portento, sem cônjuge alguém, somente grávidas do vento. A égua lusitana é a coisa mais pura e maravilhosa que Deus soprou, não é? Olha aí, Tony, a Valeu, sua Tony. poesia. Essa é para você, hein? Você sabe, Roberto. Agora, Chegou uma coisa assim que mexeu muito comigo na exposição, né? Foi quando eu era menino, bem pequeno, eu ficava alucinado. Também te amo, Tony. Eu ia Estão nessas vindo muitas mensagens, eu estou tentando anotar aqui para a gente seguir, eu, que o tempo está curto, o pessoal está participando, mas vamos lá. Olha o Léo lá. E beijo para Nenê, Léo. E eu lembro que eu ia nessas exposições, imagina um moleque chato de 12 anos, puxando as calças dos outros, assim, querendo explicar e querendo conversa e não sei o que. Lá ia, lógico, o pessoal naquela correria de exposição acabava não dando tempo para dar a atenção necessária. E você sabe uma cena que me marcou muito, né? Eu quando cheguei nessa exposição, eu acabei ficando na mesa com o Lorival Montes, filho do Dr. Enio. E o Dr. Enio era uma pessoa sensacional, maravilhosa. E bem no comecinho, lá naquele comecinho de Lusitano, eu lembro que eu fui na Sociedade Hípica Paulista e o Dr. Enio, aquele refinamento todo dele, era um senhor elegantérrimo, né? E eu indo para cá, tomando chute daqui, dali, eu falei, viu, doutor Enio, o senhor que é o doutor Enio? Eu via na revista, pô, meu filho gosta do Spider-Man, eu era fã do doutor Enio Montes, pô, do Tony Pereira, né? Do Fischer, do Vitor Oliva, de todos esses caras, né?
eu cheguei lá, doutor Tony, como é que... Ele falou, ele arrancou um lencinho azul do bolso, esticou no gramado, sentou ali, eu achei esquisito. Ele falou, senta aqui, menino. E ele começou a me contar da história dele, da construtora, de como começou, dos cachorros, depois como foi pro cavalo, como que os cavalos vieram pro Brasil, a conversa que ele teve com o Rafael Monteiro, que à época era diretor da Cudelaria Nacional, e cavalo que veio, que ele não sabia o nome, enfim, ele ficou contando aquela história toda, né? E de repente, Roberto, quando o meu cavalo se consagra medalha de ouro na exposição, eu passo a mão na medalha e vejo na medalha do Toreno Montes, né? Que legal! Então parece que ele voltou, falou assim, entendeu o que eu te expliquei naquele dia, 30 anos atrás, né? Então foi, tô todo arrepiado. Só tenho que me conter para não chorar, que eu sou chorão pra caramba. O Mauro Fiorentino pergunta se no próximo leilão do Raul você vai comprar um campeãozinho para ele. E aí eu vou só emendar a brincadeira dele com... você comprou em leilão, você acompanha, você quer aumentar o seu plantel, você está olhando outros leilões, como que você planeja aí 2022? Olha, Mauro, eu acho que no último eu comprei, viu? Vocês vão ver a Rúpia VO daqui um tempinho, viu? Já tá na mão do Luciano. E o Raul, ele tem feito uns leilões muito bacanas, né? E onde você tem ali animais sensacionais sendo ofertados, né? Você vê que não é aquele leilão onde você fala assim, o criador está dispondo o que ele é subsidiário e descarte. De forma alguma, né? Você vê criadores colocando cavalos, não preciso falar mais, o Querraro foi colocado pelo Manuel, e gozado que o dia que eu fui buscar o Querraro do Volga, quem estava lá no Rocas do Volga era o seu Manuel Braga, né? E o Manuel virou para mim, eu estava com ele do lado, mostrou todos os potros do Manuel. Eu falei, ô seu Manuel Braga, o que o senhor achou do meu? Ele falou, olha, não fale nada, mas eu achei o melhor deles, viu? Porque tinham passado os outros cavalos. Então você vê que o criador disponibiliza bons cavalos, não é? Essa égua que eu comprei também é Está mudando a sensacional. mentalidade, né? Você acha que a gente está tendo lá fora, lá na Europa se vê muito leilão e muitos se tem essa cultura forte de fazer as compras em leilão. Você acha que aqui está mudando? E quando você foi comprar em leilão, você foi visitar? Qual que é a sua dica de ouro aí para comprar em leilão um campeão que foi campeão de exposição? Olha, o que eu faço? Quem sou eu para ensinar alguma coisa para alguém, né? Principalmente dentro do Lusitano e diante do que eu venho aprendendo até agora. Eu tô aqui mais para aprender do que querer ensinar. E eu tô sugando tudo, tô absorvendo tudo. Algumas coisas eu faço questão de não absorver porque eu sou teimoso ainda. Mas o que eu acho importante é você ir até o local, né? Ver o potro, ver a mãe, ver os irmãos, ver a criação, né? Eu, por exemplo, o Querraro, eu fui junto com o meu grande amigo, o André Rambaldi, eu fui com ele lá eu vi o potro, daí eu quis saber quem era a mãe. A hora que eu vi a harmonia do Volga, eu falei, pelo amor de Deus, a Rupi é a mesma coisa. Eu fui no Vitor Oliva, que sempre me recebeu muito bem, fui lá com os meninos, eu falei, agora eu quero ver a mãe da Rupi. A hora que eu vi a égua, eu falei, pô, para, é essa aqui, né? Então, é importante você ver, porque não adianta você reclamar, você tem que ser do seu agrado. E a égua dentro de uma criação, pelo que eu venho aprendendo, ela é algo essencial, ela é imprescindível dentro da criação. Eu, na minha cabeça, eu estou enxergando, nos potros que eu vejo, 75%, 70%, 80% a mãe. O pai ajuda muito, mas a mãe é essencial, não é? É com a mãe que a potra vai ver qual que é o jeito de interagir com o ser humano, com os demais cavalos, vai ver o andar, vai ver o verdadeiro espírito. Então, é preciso fazer
esse trabalho de campo também. E é lógico, o pessoal dá todo o respaldo. Né? Quando eu fui ver o Querraro, quando eu fui ver a Rupiah, o pessoal se colocou à disposição para mostrar, para acompanhar. O Raul vai junto, o cara vai lá, vai, ô Milton, que hora você vai lá? Tô lá, tô junto, vamos ver a potra. Não é? Então tem esse trabalho conjunto. A gente está caminhando agora para os minutinhos finais e o Marcelo Della Vecchia levantou a questão, colocou, te parabenizou porque o Barroco está salvo graças à sua insistência. Eu queria que você comentasse que você tinha me falado aqui antes da live que você é um dos fundadores do Núcleo Lusitano Barroco. O que vem a ser esse núcleo? O que significa isso para a criação? Quais são as ações que vocês têm? Esse é um grupo de amigos, Roberto. É um grupo de simpatizantes com esse cavalo que tem essa imagem, essa figura mais rodada, né? E é como eu te falei, ele está aí. Né? Basta que você busque as características para esse cavalo, para você conseguir chegar nesse cavalo mais rodado. É lógico, se você tem éguas com os pescoços mais curtos, mas muito bem desenvolvidas para o fim a que ela se propõe, ótimo. Se a pessoa está preocupada 100% com isso daí, lindo. Preenche o objetivo dela, maravilha. Né? Mas, agora, se você busca um cavalo mais rodado, ótimo, vai nessa linha. Mas, por outro lado, você busque características adequadas. Né? O Zé Rebouças, filho do nosso grande amigo Eduardão Rebouças, que era apaixonado por tordilho, que nem eu. Eu gosto de tordilho, sou louco por tordilho. Né? Assim como o Flávio do Aras Imperial, tem horas que eu converso com eles, eu mostro um cavalo, olha aqui esse cavalo. Eles falam assim, você reparou na traseira dela? Você viu? Tá legal. Gostou da égua? Maravilhoso. Mas tenta buscar um cavalo para consertar isso. Ah, bonito. Mas você pode melhorar. Você entendeu? E esse melhorar agrega a todos. Senão, do contrário, você pode criar algo que não vai satisfazer. Pode satisfazer você, né? E pode ser que não satisfaça outras pessoas. E é importante que a gente busque, dentro dos nossos sonhos, agir com essa inteligência, né? Mas o Marcelo é muito querido. O Marcelo ele tá criando um exército de cavalos rodados lá, com esse pescoção rodado. O Xangai é um monstro, é lindo. Eu também normalmente pergunto aqui nas lives, aí eu queria saber a sua opinião, como que você enxerga o lusitano hoje, né? O papel da raça, não só no Brasil, mas no exterior. A gente sabe que depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, pela participação do próprio João Vitor Oliva, do time português, teve um boom, né? Você começa, mas é um trabalho que já vem de anos, né? Qual que é a sua visão do lusitano hoje? E quais são as perspectivas, né? Para onde que você acha que a raça deveria caminhar? Também para não ficar, né? E aí é uma preocupação que vários criadores levantam, eu também queria te escutar sobre isso. Todo mundo fala adestramento, 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 sem esquecendo ou talvez deixando de lado, e aí pode ser que lá na frente tenha-se um problema com relação a isso, de outras modalidades, como equitação de trabalho, o próprio salto ali no campo. Aqui a gente não tem touradas, mas enfim. Como que você vê, então, esse momento hoje, né? Essa multifuncionalidade do cavalo, que talvez se focar muito para o adestramento você pode perder, não sei como que fica isso. Não, eu acho o seguinte, a minha criação, como é pequena, Roberto, eu posso me dar ao luxo, né, de tomar algumas diretrizes que uma outra criação grande, que precisa se manter, não pode. Não é? Então, isso é importante. Tem que se seguir o mercado necessariamente, não é? Senão, imagine, eu crio 2 éguas, imagine o cara que cria 20, não é? Então, ele tem que buscar efetivamente esse mercado, não é? E eu tenho assim, depois, o João Vitor Oliva arrebentou, ele arrebentou nas Olimpíadas. E aquilo, para o nosso lusitano, assim como o Fogoso, aquilo foi uma propaganda maravilhosa. Né? Esses caras estão botando o cavalo lá em cima, o lusitano, e a gente está conseguindo enxergar isso. Né? Agora, por exemplo, não é porque eu gosto do cavalo barroco de passeio e não sei o que lá, que eu não
não tenho que prestigiar o lusitano na linha do adestramento que ele segue. Eu acho que a gente tem que sempre seguir uma diversificação, né? É como outro dia eu estava conversando com o Ismael, e o Ismael falou, não, vamos para tudo que é lado. Você entendeu? Agora tem que focar mais aqui, centrar foco aqui, porque é o que estão pedindo. Mas a gente vai para todas as linhas, vai para todos os segmentos, e isso é importante, né? Você diversificar essa propaganda do lusitano e tirar essa imagem de que, olha, o lusitano é só para adestramento. Né? É que, infelizmente, a gente não teve tempo nessa exposição por conta do número de cavalos que acabaram inscritos, mas, por exemplo, na próxima, a gente poder mostrar um pouquinho mais desse cavalo paramentado, a portuguesa, fazendo ali outras modalidades, né? E o pessoal precisa estar dentro e trazer cavalo, não adianta reclamar de fora, não falar, não tem mais isso, mas você leva, meu amigo, nem que seja para ter um na modalidade, leva, caramba, para mostrar para os outros. Acho que isso é importante, não é? A gente tem que diversificar esse leque, não é? Mas sempre atento à realidade, ao mercado, porque a realidade de cada um vai reclamar esses caminhos diversos, não é? Mas o lusitano é um cavalo que eu não tenho o direito de desistir dele, Roberto, porque, como eu te falei, eu sempre tive, né, mas de uma forma oculta, e reclamando de fora, sem me aperceber das realidades e sem contribuir. E são reclamações, agora você olha de uma outra maneira? Oi? Desculpa. O que você As suas perguntou? reclamações, lá no começo da live a gente falou, você falou, né? Eu tinha muitas percepções, eu tinha reclamações, aí quando você entra, você começa a entender. A percepção mudou? O que chamou mais sua Mudou atenção? demais. Mudou, porque mudou muito. Mudou muito, porque uma coisa é você falar com base em ideias divorciadas da realidade, de pessoas que reclamam, mas não estão ali dentro querendo ajudar. Você entendeu? E outra coisa é você, depois que eu falei, que eu arranquei esse bloqueio que eu tinha, eu falei, não, eu quero entender, eu quero ir lá, eu não aceito esse cavalo diminuir as forças que ele tem, é o melhor cavalo do mundo. Eu já tive todas as raças, aí vão me xingar pra caramba das outras, mas não tô nem aí. Mas é o melhor cavalo do mundo. O cavalo é encantador, o cavalo é bonito, o cavalo é inteligente, o cavalo interage com você. Quem monta no lusitano, quem tem um lusitano, e tem outras raças, sabe exatamente o que eu estou falando. O olhar do cavalo para você já começa diferente. Então, é um cavalo que só tende a crescer. Não é entusiasmo de iniciante, porcaria nenhuma, porque eu tive a oportunidade de enxergar isso 30 anos de fora, e hoje, graças a Deus, eu estou dentro e acolhido por todos os amigos aí da nossa italianíssima família lusitana, né? Então, é um cavalo que eu quero, se Deus quiser, e eu preciso disso, porque é meu ar, de respiro. É um cavalo que eu quero morrer lutando por ele, né? E eu tenho certeza, ele tem muito a crescer. Os meninos, principalmente o João aí, o João Vitor, o pessoal de Portugal o próprio Manuel Veiga, o Borba Veiga, é o pessoal novo. E a gente tem essa obrigação e a gente tem essa consciência de preservação do que é mais puro na raça, buscando um sequencial, buscando atualidade. Você vê o Manuel Borba Veiga montando, pelo amor de Deus, você vê o embaixador fazendo troca de mão, você fala, de onde vem os comandos disso? É mágica, você entendeu? E você vê, eu em Golegan conversando com ele, eu fiquei muito feliz por conta disso, a preocupação de se preservar aquilo que é mais puro, até nas marcas do cavalo. Eu perguntei para o Manuel, falei, Manuel, o que você acha dessas marcas a nitrogênio? Ele falou, Milton, isso não, o pai não gosta, nem eu. E é verdade, a gente tem que preservar aquilo que é a essência da raça, aquilo que é típico da nossa raça. Nosso cavalo é o cavalo mais típico, o cavalo mais sensacional do mundo, e isso que a gente tem que buscar. E o pessoal novo precisa justamente se engajar nesse caminho, sem querer desmerecer a linha do outro. Não é porque eu não gosto, não curto adestramento que eu tenho que bater palma para esses caras do adestramento.
Aquilo é difícil pra caramba, não é porque eu ignoro e não sei aquilo que eu tenho que sair falando mal. Pelo contrário, eu tenho que prestigiar aquilo lá. Então, é essa troca e junção de forças que a gente precisa ter dentro da nossa raça, e eu tenho certeza que a gente já está consolidando e caminhando muito mais para isso. Eu ia te perguntar, mas eu acho que você ia finalizar perguntando que tipo de conselho você deixa para quem está entrando na raça ou para quem está começando no lusitano, seja como um amador comprando um cavalo, seja como um profissional montando ou começando a criar. Você respondeu um pouquinho, mas se você puder dar sua palavrinha, compartilhar um pouquinho do seu ensinamento para a gente fechar a live com isso. Primeiro, estude muito. Né? Leia tudo que é possível. Segundo, ouça todos os criadores que estão por aí, que já acertaram e já erraram um monte para que você não cometa a mesma burrada, ou se você cometer a mesma burrada, você não se frustre com os erros que esses caras já cometeram. Eles já cometeram na sua frente, para que você vai fazer isso de novo? Né? E aqui no Brasil a gente tem a mania do autodidatismo, seja na montaria, seja na criação. Quando você necessariamente precisa estudar isso e conversar com as pessoas. E assim, ter cara a tapa, vá, se convide, seja entrão mesmo. Eu ligava para o Vitor Oliva e falava, Vitor Oliva, eu quero conhecer aí. Pô, vem agora, vem já. Ô, Manuel, eu quero conhecer. O Ismael, eu quero conhecer. O Geraldo Lefócio, todo mundo. Eu liguei para todo mundo e eu fui para tudo que era lugar. Não que eu tenha aprendido tudo, não é? Mas acho que é importante ter essa interação e você se lançar e se pautar nos conselhos das pessoas que têm uma experiência que você não teve. Esses caras criam 40, 50 éguas no ano. Eu com 2 vou querer ter... Quantos anos eu vou precisar para ter 1 ano de experiência deles? Então, se a gente pode aprender com essas pessoas, a gente tem que se despir do nosso falso, pseudo-autodidatismo e procurar esses integrantes da nossa família lusitana, que não tenha dúvida, pessoal, está todo mundo aí de braços abertos aí para receber os novos criadores. Perfeito. Agora, fechando com a pergunta do Hélio Antunes, que tal entrar no grupo Elite do Lusitano? Acho que é no grupo da Elite, né? Com esses prêmios da me falado alguma coisa aqui. Hã? Espera aí. Ah, não. Não, preciso mandar um abraço para esses caras, né? Elinho, Mauro, o Léo, o Tony, que o Tony eu já falei que até amava ele aqui, né? Mas todo o pessoal que aí que faz parte do nosso dia a dia, da nossa troca de experiência, não é? E é sensacional. É como eu falo para vocês, a nossa família do Lusitano é uma grande família, e assim eu me pauto na minha, é a família italiana. Um briga com o outro, e um fala, e não sei o que lá, e daquela coisa. Daqui a pouco tá todo mundo, um não consegue viver sem o outro. A grande verdade é essa. Né? Então, um beijo aí pro pessoal da Elite Lusitana aí, que tem um carinho muito, muito grande por eles. Né? Perfeito. Milton, gostaria de nome do Ismael. Oi? Não, pode falar. Não, chegou ao fim, infelizmente, 1 hora passou super rápido. Eu gostaria, em nome do Ismael Silva, da BPSL, agradecer sua presença, te parabenizar também pelos prêmios conquistados durante a exposição e também agradecer a todo mundo que vem nos acompanhando. Essa foi a 44ª live que nós realizamos com os criadores. Milton, muitíssimo obrigada. Obrigado vocês. Um grande abraço aí para o nosso presidente, Ismael, pessoa muito querida. Né? E para todos, eu peço desculpa se eu esqueci de citar o nome de alguns aí, que eu falo mais que a boca, né? E com a grande vantagem, hoje eu não chorei, porque eu sou muito emotivo, eu choro demais. Eu começo a falar de cavalo. A primeira vez que eu falo do guante, não choro. Mas mais tarde eu vou chorar. Depois de uns 2 copinhos de vinho aí, vai pode chorar, pode chorar. Tá bom? Muito obrigada. Para você que nos acompanha, a semana que vem vai ser a última live
do ano, fechando o ano com 45 bate-papos e entrevistas aqui, cada semana com um criador diferente. Tem sido muito rico, eu acho, com conteúdo muito legal para todo mundo. Eu me despeço Tá aqui, bom. espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por tudo. E viva o cavalo lusitano. Tchau. Tchau.